Esse é o podcast Inteligência Jurídica, o espaço do Machado Meyer pensado para dividir com você a nossa visão sobre questões que impactam seus negócios e transformam realidades. Bem-vinda a todas e a todos, eu sou Diana Lobo, sócia da área tributária do Machado Meyer. Estou aqui em mais uma edição do Boletim Tributário do podcast Inteligência Jurídica. Hoje eu estou aqui para comentar as principais notícias da quinzena com meu sócio Fernando Munhoz e a associada Liliane Bontempo. Oi, Diana. Oi, Liliane. Oi, Diana. Oi, Fernando. Bom, tradicionalmente, começamos o nosso podcast falando das principais decisões dos tribunais superiores, STJ e STF. Só que no mês de julho não tivemos sessões, as pautas aqui são retomadas a partir do dia 1º de agosto, então as notícias que temos aqui com relação ao STF são as notícias dos temas futuros que devem ser julgados em breve pelo tribunal. A pauta do mês de agosto já foi divulgada e temos alguns casos de extrema relevância em âmbito tributário. Eu vou citar dois deles, o tema 684 e o tema 630. Ambos têm previsão de julgamento para o dia 18 de agosto e ambos tratam da base de cálculo para fins de PIS e COFINS. Mais especificamente, esses dois casos discutem a possibilidade de tributação das receitas de locação. O primeiro, que eu citei como tema 684, locação de bens móveis, e o segundo, 630, locação de bens imóveis. Essa é uma discussão extremamente relevante para as pessoas jurídicas que são submetidas ao regime de lucro presumido, ou seja, que estão, por sua vez, submetidas ao regime cumulativo de PIS e COFINS. E essa questão está basicamente limitada à redação anterior à 12973. A 12973, lembrando, ela promoveu uma alteração muito relevante no Decreto-Lei 1598 de 77. Ali no artigo 12, que trazia a definição do que era receita bruta, o legislador passou a reconhecer como o produto da atividade fim da pessoa jurídica, a atividade principal econômica. Com isso, a Receita e o contribuinte passaram a contestar se, no período anterior, na verdade essa discussão é mais antiga que isso, mas se nesse período que antecedia, trazendo um conceito mais tradicional do que é a receita, faturamento, receita bruta, ou seja, receita de bens e serviços, se a locação, por não ser uma venda e por não ser efetivamente um serviço, se estaria abrangida pela base de cálculo definida ainda da redação da 9718, ou seja, no regime de cumulatividade do PIS e da COFINS. Apenas esse primeiro tema, que é o tema 684, de novo, PIS e COFINS sobre a receita de locação de bens móveis, que já foi iniciado, o julgamento ele começou em junho de 2020, já tinha 2 votos em sentido favorável ao contribuinte e 2 votos em sentido desfavorável, mas em razão do pedido de destaque do ministro Luiz Fux, ele retoma o julgamento agora em sessão presencial com placar zerado, com exceção do voto do relator da época, o ministro Marco Aurélio, que continua e permanece com voto, então, no sentido favorável à discussão dos contribuintes. Lembrando que o outro tema, que é o tema 630, ele não tem nenhum voto ainda, é um julgamento não iniciado. A relatoria desse segundo é do ministro Luiz Fux, e a expectativa é que esses temas tenham uma conclusão já no dia 18 de agosto, quem sabe, São temas, discussões antigas, que elas remontam desde o início da discussão de PIS e COFINS, tributação, principalmente depois da alteração do regime, da inclusão do novo regime de não cumulatividade do PIS e da COFINS. E um outro tema que também está com previsão de julgamento pelo STF, dessa vez no dia 31 de agosto, é o desembarque de declaração do RE 1072-485, é o tema 985 e discute a tributação para fim de contribuição previdenciária de um texto constitucional. Esse foi um tema que já foi bem discutido e exposto no nosso podcast aqui. O que está pendente nessa discussão e deve ser retomado agora no fim de agosto é a possibilidade de modulação dos efeitos em razão desse pedido expresso que foi feito no âmbito dos embargos de declaração. Então, esses temas aqui que eu estou apenas trazendo aqui a conhecimento devem voltar nos próximos podcasts, então, por favor, acompanhe. E entrando aqui no bloco legislação, queria chamar aqui o Fernando para falar
sobre um tema polêmico e que ainda vai gerar muitas discussões entre os advogados de contencioso, né, que é a Emenda Constitucional 125, editada agora no dia 14 de julho. Fernando, o que é exatamente essa emenda? O que ela provocou de alteração relevante quando a gente está falando em discussão de um âmbito processual? Pois bem, Diana, essa emenda constitucional, ela trata da introdução de um novo requisito para processamento de recursos especiais perante o STJ. E para que eu possa enfrentar e expor um pouquinho com mais detalhes o que essa emenda trouxe, eu acho que é importante fazer aqui um breve histórico do porquê de uma edição de uma emenda constitucional com esse teor. Desde a emenda constitucional 45, lá no ano de 2004, foi criado um novo requisito para conhecimento de recurso extraordinário, que é o requisito da repercussão geral, que fez com que os recursos extraordinários que podem ser conhecidos pelo Supremo Tribunal Federal sejam aqueles que contenham alguma matéria que seja de grande interesse para a sociedade. Ou seja, matérias que envolvam a interpretação de dispositivo constitucional e que tenham um número expressivo de interessados naquele debate. Inclusive, o próprio Código de Processo Civil, ele traz uma definição do que vem a ser tido como repercussão geral, que é considerado aquela matéria que você tenha uma relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e que ultrapasse os limites subjetivos das partes que envolvem o processo. Ou seja, não basta que aquela questão seja relevante tão somente para aquelas partes que estão litigando, mas sim que o resultado prático daquela decisão tenha um condão de influenciar um número significativo de processos. Então, desde aquele momento, isso nós estamos falando de 2005, com a introdução desse novo requisito para o recurso extraordinário, também se passou a discutir da possibilidade de introdução de um requisito semelhante para também autorizar o conhecimento de recursos especiais. Até porque, como é de conhecimento geral, o STJ e o STF são tribunais que não são tidos como mais duas instâncias ordinárias, mas sim tribunais com competências bastante limitadas e cujas funções estão ligadas à melhor interpretação, seja da legislação federal, quando nós estamos falando no âmbito do STJ, e também dirimir ali eventuais divergências jurisprudenciais entre tribunais de segundo grau, ou mesmo tribunais de segundo grau com Tribunal Superior, e o Supremo Tribunal, muito afeto à atuação, à interpretação das disposições constitucionais. Pois bem, então, por muito tempo se discutiu, e também aqui é a proposta de emenda constitucional que culminou com essa emenda constitucional 125, publicada agora no último dia 15, da introdução desse requisito também para o STJ, isso também como um mecanismo para reduzir a quantidade de recursos que chegam à corte e também criar ali mais um, digamos ali, um obstáculo para que esses recursos cheguem ao tribunal. Depois aí de mais de 10 anos de tramitação dessa proposta de emenda constitucional, ela finalmente foi aprovada e foi introduzido, e aqui o requisito, ele não utiliza a expressão repercussão geral, mas ele utiliza como requisito a exigência de que a parte que pretenda que o seu recurso especial seja conhecido, que ela demonstre como uma preliminar desse recurso que aquela matéria em debate, ela apresenta uma relevância. Aqui nós já temos uma primeira questão que surge e que nós já tivemos a oportunidade de ler em artigos e também de participar de algumas discussões, o que vai ser tido como relevante? Diferentemente do que acontece no âmbito da repercussão geral, e que inclusive já houve ali uma disciplina também pelo Código de Processo Civil, nós não temos uma definição do que venha a ser tido como uma questão relevante. É claro que, a partir da definição legal de repercussão geral, nós podemos também, por analogia, interpretar que uma questão relevante vem ser aquela que tenha um condão de atingir um número grande de interessados e também com isso permitir que a corte debruce com mais detalhamento e com mais vagar em discussões de grande interesse nacional. Até porque,
como reflexo da não existência de um mecanismo como esse da relevância, fez com que no Superior Tribunal de Justiça se desenvolvesse ao longo dos anos, e todos aqueles que militam perante esse tribunal muito bem sabem, que é aquela chamada jurisprudência defensiva, que é a utilização quase que indistinta de súmulas e de supostos entendimentos já consolidados no tribunal como forma de brecar desde o início, ou com decisões monocráticas, ou muitas vezes até pelos tribunais de segundo grau que já adotam algumas decisões que acabam impedindo com que esses recursos cheguem ao Superior Tribunal de Justiça. Então aqui nós temos esse outro requisito que nós entendemos que, e aí que sendo também um pouco otimista, no sentido de que ele possa vir a reduzir a utilização desses mecanismos dessa chamada jurisprudência defensiva, mas que a partir desse filtro da relevância, o tribunal possa selecionar aqueles temas de grande repercussão para que ele possa ter julgamentos com participação de partes interessadas, de associações, com amicus curiae e outras entidades que possam ali contribuir com esse julgamento e que o STJ possa se debruçar nesses temas com mais vagar. Ainda que a legislação, e aqui no caso eu ainda estou falando da própria emenda constitucional, que ainda pode vir a ser regulamentada, não tenha estabelecido o que vem a ser relevância, um dos parágrafos também introduzidos ao artigo 105 da Constituição, ele indica algumas hipóteses em que se tem já admitida como sendo questão relevante. Ou seja, em recursos especiais relacionados a ações penais, ações de improbidade, ações cujo valor da causa ultrapasse 500 salários mínimos, ações que possam gerar inexigibilidade de uma determinada pessoa, e também hipótese em que o acórdão do Tribunal de Segundo Grau vier a contrariar jurisprudência dominante também perante o STJ. E também aí aqui, naquele campo em que tem uma margem ali para ver como que a legislação vai disciplinar o tema, outras hipóteses que vierem a ser previstas em lei. Então vejam que esse é um mecanismo em que pode-se autorizar que o tribunal aprecie de forma mais aprofundada tão somente aqueles temas que o próprio tribunal vier a entender como relevante, e aí a legislação já indica alguns que teriam uma relevância presumida e que, portanto, o tribunal deveria analisar. Há muitos pontos ainda em discussão, até porque nós temos aqui uma emenda constitucional que foi promulgada e publicada há poucos dias, muitas discussões ainda em torno desse tema. Também é importante continuarmos acompanhando para ver como que o próprio STJ vai disciplinar internamente procedimento para que temas possam ser submetidos para uma apreciação pelos respectivos colegiados do tribunal, e aí para que se possa primeiro fazer essa análise se o tema é relevante ou não, para que num segundo momento o mérito possa ser efetivamente apreciado. Há também toda aqui uma questão envolvendo o valor atribuído à causa, enfim, como vários pontos que ainda carecem de maior amadurecimento e que é importante que se acompanhe com bastante cuidado esse assunto, porque vem a ser mais um mecanismo que pode, enfim, dificultar um pouco a vida perante esses tribunais superiores no que diz respeito ao conhecimento de recursos especiais. Ainda no bloco legislação, vamos falar aqui da Lei 14.395 de 2022, promulgada no último dia 8 de julho. Esta lei extremamente relevante para fins de análise da tributação do IPI nas operações com interdependentes, né, relacionamento empresas interdependentes. Ela estipula o que vai ser o valor tributável mínimo, a base de cálculo que vai ser considerada em valor tributário mínimo, e é uma discussão que a gente termina sempre referenciando como IPI praça. Essa é uma discussão bastante relevante e antiga. Só no CAF nós temos diversos processos administrativos de empresas que estavam se defendendo em autos de infração lavrados pelo fisco, afirmando que a base de cálculo aplicada nas operações de saída para os estabelecimentos interdependentes, ela estava inferior àquele estipulado por lei. E onde era que estava essa discussão? Mais precisamente no artigo 15 da Lei 4.502, que é a lei que vai disciplinar as regras gerais ali do IPI, quando ela estabelece como valor mínimo
na base de cálculo nessas operações o preço corrente do mercado atacadista da praça do remetente. Eu estou fazendo referência aqui, lendo exatamente o trecho da lei, quando ele menciona que é o preço corrente do mercado atacadista da praça do remetente. Tradicionalmente, praça era entendida como município, e assim foi a orientação da Receita Federal durante muitos anos e até do CAF em uma jurisprudência reiterada. Recentemente, essas discussões elas tomaram um novo rumo, com decisões até da Câmara Superior de Recursos Fiscais, afastando o conceito de praça como conceito de município, né, limitado ao conceito de município, entendendo que praça significaria, por exemplo, outros mercados. Nesses casos que foram julgados mais recentemente no âmbito da Câmara Superior de Recursos Fiscais, o curioso é que não existe uma definição exatamente do que é a praça, mas sim uma de que não é praça, na visão daqueles julgados, o município. Essa lei, portanto, ela veio trazer uma disposição específica para conceituar praça, inseriu nessa lei 4.502 o artigo 15A, para definir para efeitos de apuração do valor tributável, e aqui eu estou lendo a redação da norma, de que trata os incisos 1 e 2 do caput do artigo 15 dessa lei, praça é considerado o município onde está situado o estabelecimento do remetente. Então, com essa alteração da norma, a gente considera que pelo menos o ponto do que seria a base de cálculo quando se está buscando o valor tributário mínimo nas operações com interdependentes está resolvida. A discussão que deve permanecer, talvez, no âmbito administrativo e federal é a discussão judicial, é a discussão se estamos aqui falando de uma norma interpretativa, uma norma que só poderia produzir efeitos a partir da entrada em vigor. Nós entendemos, por ser uma norma que ela, na verdade, está reproduzindo um conceito que vinha sendo adotado tradicionalmente, que ela é meramente interpretativa, ela veio só confirmar o entendimento correto que se já tinha a partir da interpretação das demais normas do sistema tributário, de que quando estamos falando nas operações com interdependentes, o que vai ser praça é exatamente o limite do município. E aí, encerrando, né, com essa discussão, na verdade, puxando a próxima discussão, terminei falando de BI, praça, município, que são discussões reiteradas no CAF, vou continuar aqui falando sobre CAF. Ele segue com sessões reduzidas, tivemos aqui a primeira sessão, que é importante, sessão presencial no mês de julho, da primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, já com a composição formada com o novo presidente do CAF, que é o conselheiro Carlos Henrique Oliveira, e com casos interessantes que terminaram ou confirmando posicionamentos anteriores, mas posicionamentos anteriores pós-voto, extinção do voto de qualidade, ou até mudando a jurisprudência em determinadas matérias que vinham sendo recentemente decididas em favor do contribuinte. Liliane, você que tem uma atuação destacada no CAF, quais são os casos que você considera relevantes para mencionar aqui no âmbito do nosso podcast? Oi, Diana, isso mesmo. Na última sessão do CAF presencial, que teve início no dia 12 de julho ao dia 14 de julho, tiveram vários casos interessantes. E eu separei 2 casos aqui para comentar. E eram 2 casos que estavam sendo decididos pela aplicação do artigo 19E da Lei 10.522, que em caso de empate, o voto favorece o contribuinte. E nessa reunião foram decididos por maioria, 5-3. Só para registrar, os acordos estão pendentes de publicação, então é matéria fresca. O primeiro caso é uma discussão muito antiga e cheia de surpresas. Nesse caso, discutiu-se a possibilidade ou não da aplicação da trava de 30% para aproveitamento de prejuízo fiscal na apuração do lucro real da empresa extinta por incorporação. E, como eu falei, esse resultado foi de 5-3 para desconsiderar a aplicação da trava de 30% de compensação de prejuízo fiscal. E é importante porque foi uma reafirmação da jurisprudência, mas que antes era pelo voto pela aplicação do 19E e agora obteve-se a maioria. Essa discussão ela tem origem nos dispositivos do artigo 42 da Lei 8.981 de 95, que posteriormente foi veiculado no artigo 15 da Lei 9.065 de 95. E esses artigos prevêem a limitação de 30%
que é usualmente conhecida como a trava dos 30% para a dedução de prejuízo fiscal acumulado de anos anteriores. O caso ele foi relatado pelo conselheiro Alexandre Evaristo, que enfatizou que a limitação da compensação dos 30% de anos anteriores pressupõe o quê? A continuidade das operações do contribuinte e que de modo a viabilizar o aproveitamento daquele prejuízo que não pôde ser deduzido em momento anterior. E nessa situação, ele ainda citou o STF, que no tema 117, ele pronunciou pela constitucionalidade da trava, mas nada foi dito quanto à sua aplicação para a empresa extinta no ano de sua incorporação. Por isso, ele entende que não está julgando de forma contrária ao tema 117 do STF, e entendeu que no ano de extinção da empresa, aquela empresa extinta poderia sim ultrapassar o limite da trava dos 30% e aplicar e compensar seus prejuízos fiscais anteriores ao limite do lucro. Em sentido contrário, 3 votos, alguns conselheiros se pronunciaram dizendo que o STJ, inclusive, tinha posicionamento contrário ao contribuinte, e nas 2 turmas, que são os recursos especiais 1925025 de Santa Catarina e o RESP 1805925 de São Paulo. Mas o CARF não está vinculado a essas decisões, por elas não terem sido proferidas em repetitivo. Então, mais uma vez, o contribuinte restou vencedor e dessa vez por voto de maioria. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para um fato histórico, já que essa tese é cheia de surpresas e ela possuía um posicionamento tranquilo e favorável ao contribuinte até mais ou menos setembro de 2009. Tinha uma jurisprudência de quase 10 anos no órgão. Era super consolidada, tanto nas turmas ordinárias quanto na Câmara Superior. E esse posicionamento ele foi alterado em outubro de 2009 com o julgamento do famoso caso Bung, e foi por voto de qualidade. Desde então, algumas turmas votavam de forma favorável, de forma desfavorável, mas a Câmara Superior não tinha uma jurisprudência consolidada, até chegar o artigo 19E, que no caso de empate, favoreceu o contribuinte. Então, vamos ver se agora, essa tese dura mais uns 10 anos aí de forma favorável, uma jurisprudência tranquila. Liliane, eu acho que você deu uma notícia de um julgamento bom e eu agora acho que você vai dar uma notícia de um julgamento de virada desfavorável de jurisprudência, não é isso? Isso. Esse julgamento já não foi tão bom quanto o outro. Também era um caso que era decidido pela aplicação do artigo 19E e agora ele foi decidido por maioria, mas de forma desfavorável. Quanto ao segundo caso, que trata de possibilidade de dedutibilidade de despesa com amortização de ágio da base de cálculo de CSLL, a votação também foi por 5-3. Mas nesse caso foi no sentido de não permitir a dedutibilidade sob o fundamento de inexistência de previsão legal que autorize essa dedução. Essa discussão, ela teve origem na aplicação das normas contidas nos artigos 7º da Lei 9532 de 97 e no artigo 47 da Lei 4.506 de 64, em que a fiscalização entendeu que o ágio amortizado pelo contribuinte não seria dedutível, como determinava a norma, e porque também não houve a referida confusão patrimonial entre a pessoa jurídica adquirente do investimento e o próprio investimento. Essa era a discussão do caso. E a discussão que subiu para a Câmara Superior de Recursos Fiscais era sobre a possibilidade de dedução dessa parcela de amortização de ágio da base de cálculo de CSLL, já que o contribuinte entendeu que não havia norma impeditiva. A relatora do caso era a conselheira Lívia, e ela entendeu que a Lei 9532 não se aplica a CSLL, diferente do que trata do IRPJ, e também não é aplicado o decreto 1598 de 77. A relatora ela entendeu que não há uma legislação, que na legislação não há uma obrigação de adicionar a despesa de amortização de ágio na base de cálculo da CSLL. E, nesse caso,
ela entendeu que deve-se seguir a regra contábil, que reduz o montante do lucro líquido. Além disso, a relatora entendeu que o auto de infração, que pretendeu questionar na amortização de ágio sobre o mesmo fundamento utilizado para o RPJ, ele estava errado, pois eles possuem bases autônomas, então não poderia ter se utilizado de legislação específica de RPJ. Esse posicionamento da conselheira Lívia era um posicionamento adotado pela turma da Câmara Superior até novembro do ano passado, nos termos do acórdão 9101005936, que na época deu provimento ao recurso do contribuinte com a aplicação do artigo 19E da Lei 10.522 de 2002. Em resumo, o voto vencedor, que foi da conselheira Edeli, seguiu a linha que, na verdade, não existe norma permissiva para essa dedução de ágio no âmbito da CSLL. Não há que se falar em norma para adição, sendo que não existe a norma para dedução. E essa votação, esse posicionamento da conselheira Edeli, ele contou com o apoio de mais 2 conselheiros que não participaram da sessão de novembro, que foi o conselheiro Gustavo Guimarães e o conselheiro Carlos Henrique, que seguiram a divergência inaugurada pela conselheira Edeli. O conselheiro Gustavo, ele fundamentou seu voto sob o argumento que não existe previsão legal que autorize a dedução e afirmou que só admitiria essa despesa caso houvesse vinculação aos critérios de essencialidade e usualidade, o que não seria o caso de despesa com amortização de ágio. Já o presidente, ele afirmou que a dedutibilidade do ágio da base de cálculo do IRPJ é uma vantagem conferida pelo legislador, e sendo necessário que se tenha, portanto, uma previsão de dedutibilidade específica também para a CSLL, o que não foi o caso. E nesse sentido, por maioria de votos, o recurso especial do contribuinte foi negado. Ou seja, Liliane, uma decisão que a gente espera que seja revertida. Era isso, essas foram as principais decisões e notícias da quinzena. Eu agradeço muito aqui a participação da Liliane Bontempo e do Fernando Munhoz. Espero revê-los e ter essa audiência no próximo podcast. Obrigada a todos. Também agradeço a todos que nos acompanharam. Espero também revê-los em uma próxima oportunidade. Obrigada, Diana, Fernando, agradeço a todos também e espero revê-los em breve. Você ouviu o podcast Inteligência Jurídica, o espaço de encontro para dividirmos com você a nossa visão sobre as questões que impactam os seus negócios.